Hoje você vai aprender. Hoje eu mostro e comprovo para você que existe um objeto de alta magia negra dentro da sua casa, ao qual você não consegue e às vezes não pode retirar. Aí você vai me dizer, não, minha casa eu sou evangélico, adventista, católico, apostólico romano, eu sou ateu, não acredito nessas coisas. Você pode ser o Batman, tenho certeza, eu tenho 100%, não é 99%, é 100% de certeza que você tem um objeto mágico na sua casa, de alta magia negra. E mesmo que você esteja me assistindo, que não seja na sua casa, você tem um objeto próximo, mágico e poderoso de você, mas que faz mal a você, a menos de 1 metro de você. Duvida? Duvida? Como é que você está me assistindo aqui? Como é que você está me assistindo? Através de um smartphone, através de uma televisão, através de um laptop, de um videogame, não sei. Como é que você está me assistindo? De um tablet? Agora, por um único momento, desligue o monitor, olhe para a tela e ligue o monitor. E volte para esse vídeo. Por um único momento. O que apareceu para você? O seu reflexo, não foi? O seu reflexo porque o monitor do smartphone, da televisão, de tudo, é um espelho de refração, um espelho. Ele reflete a sua imagem ali, na verdade é um espelho, não é isso? Agora, que cor que é esse espelho? De novo, apaga aí a tela aí do seu celular e volta. E que cor que é o seu espelho? É uma cor negra, né? Então nós estamos falando aqui de um espelho negro. Você me assiste através de um espelho negro. Não só a mim, mas qualquer outro canal no YouTube, qualquer pessoa é um espelho negro. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Para a tela do computador aqui, realmente, laptop, smartphone, tablet, televisão, tudo tem um espelho negro. Eles criaram arquitetando isso, para que os demônios viessem adentrar dentro dessa casa por legitimidade. E se você analisar Black Mirror, que é praticamente espelho negro, o nome desse seriado de Netflix, que deturpa a mente das pessoas, e você analisar os livros de alta magia negra, tá? Encantamento de Brichena, outro encantamento, são livros de o quê? Que são usados com feitiçaria de espelhos negros, né? E se você procurar filmes, aí coloca assim, filmes com espelho no Google, todos eles são filmes de terror e suspense. Então por que, pense um pouco, por que os espelhos são retratados como dimensões, portais, como monstros que saem dali? Por que simplesmente os livros de bruxaria atuais falam sobre espelhos e esses objetos aí, espelhos negros? E por que você tem em casa? Aí você me pergunta, eu sou evangélico, eu não dou legalismo para o mundo espiritual. Você já deu legalismo para o mundo espiritual. Então, quando eu falo para as pessoas que smartphone, televisão é algo bem complexo, a gente não pode ter de maneira generalizada na nossa casa. A gente tem televisão, se você usa para uma finalidade, depois que você terminar essa finalidade, cubra. Se você usa um laptop, cubra. Você está com o seu telefone, não durma perto do seu telefone, cubra. Guarde, se possível, num cômodo os telefones ou uma coisa. Porque além das frequências que fazem mal, além do conteúdo depravado que perturba a tua vida, destrói o patriarcado e a família, nós ainda temos os espelhos negros que foram usados em rituais de alta magia negra. Então esse é o mundo que você vive. Quando eu venho falando que, não, magia não existe. Claro, o diabo não existe. Não, o diabo não existe. Quem disse isso, o próprio diabo. Então é muito mais fácil ele falar que ele não existe. Ele adora um ateuzinho aí. Adora, porque é um ateuzinho. Todo mundo é ateu. Até entupir a privada da casa dos outros. Aí começa a orar. Né? Então assim, é isso que o diabo gosta. Que você não acredita no mundo espiritual. Mas existe o mundo espiritual. Sabe, existe. E isso está se tornando físico já. Com esses caras querendo abrir portal Orion, Sirius, CERN. No Brasil tem um acelerador de partículas, só para te lembrar, tá? Então você vê que delícia gelada que é. Então assim, o mundo espiritual, ele está se aproximando daqui. É como Abaddon, cada dia que passa, se aproxima da Terra. Como que Abaddon se aproxima? O Espírito Santo, o Espírito de Deus se afasta. Então o Espírito de Deus, que é a onipotência, o maior poder do universo, que é a luz, ela vai se afastando. Como que o Espírito de Deus se afasta? Legalismo.
as pessoas estão dando legalismo pro diabo. E as pessoas começam a parar de orar, parar de acreditar em Jesus Cristo, parar de estudar o Evangelho, parar de ter essa comunhão com Deus. Pra quê? Pra ficar na internet, jogando videogame, jogando computador. Sei lá o que os caras fazem hoje em dia, eu não sei. Então eles estão dando legalismo. Aí eles vão se afastando do Espírito Santo e o mundo espiritual é legalismo. Eles vão se aproximando. Vai chegar a um certo ponto, como Cristo mesmo diz, e o que é o fim dos tempos? O amor de muitos esfriará. Então simplesmente vai se esfriar o amor ali das pessoas em relação a Deus, de tal maneira que o diabo terá todo o legalismo do mundo. E aí, meu irmão, as trevas vai prevalecer na terra. Por isso vem um grande dia do juízo. Não estou dizendo que agora, estou dizendo que o evento final é esse. As pessoas vão dar tanto legalismo para as trevas, que as trevas vão realmente tomar conta da vida das pessoas. Os homens desejarão a morte, mas não a conseguirão. Por que não conseguirão? Porque os demônios entrarão dentro da pessoa. As pessoas andarão endemoniadas, não controlarão o próprio corpo. Depois você assiste um filme chamado Upgrade, que é praticamente isso. O fenômeno Shell Shock é praticamente isso. Então, assim, Shell Shock é documentado pelo exército americano, tá? É um fenômeno real, de entidade que entra no seu corpo sem não ter um controle. Real, tá? Tem outros experimentos também. Então, olha só, o que eu quero que você entenda. Nós estamos rodeados de objetos de alta magia negra, sem a gente perceber. Os nossos espelhos no banheiro, os nossos espelhos... E aí eu falo pra você que é uma luta espiritual. Se você, pelo menos, escute bem o que eu tô te dizendo, se você pelo menos orasse o Salmo 91 dentro da tua casa, orasse para Jesus Cristo dentro dessa casa, para que as trevas não adentrem, mesmo que existam espelhos negros, mesmo que exista smartphone, mesmo que exista televisão, mesmo que exista um monte de coisa que dá legalismo, um monte de coisa na sua vida dá legalismo para as trevas. Pode ter certeza, eu posso listar outras coisas aqui. Por exemplo, a panela de alumínio. O alumínio é um metal pesado que quando você come, ele entra no teu cérebro e começa a entupir ali os seus neurônios, tornando mais burro. Se você lembra o que você fez semana passada, você lembra o que você comeu semana passada, não consegue lembrar. Você não consegue lembrar de nada. Por que você tem uma mente tão ruim? Por causa do alumínio. Então, assim, é o tempo todo sendo bombardeado. Por isso, meu irmão, a oração é a coisa mais importante que você tem. Você tem que orar. Olha só, você não sabe a cilada que é o diabo. Ora na sua casa pedindo purificação da sua casa todos os dias. Eu oro todos os dias. Purifique a sua casa. Ore pedindo purificação. E outra coisa, ore antes de sair de casa. Ore antes de sair de casa, porque você não sabe se o diabo está montando uma armadilha para sua vida. Você não sabe. Porque o diabo é assim, você vai dando legalismo. Chega um momento que ele vai requerer sua vida. E você está tão no legalismo que Deus permite. E aí, meu irmão, eu falo para você, comece a voltar para o caminho da vindoura. Comece a voltar para o caminho de Jesus. Você não conhece o mundo espiritual, mas ele existe. Então, assim, conselho pessoal, antes de dormir, para o teu espírito não adentrar nas trevas, ore. Ore pela sua casa, para que purifique a sua casa, as pessoas que estão lá dentro. Ore para purificar o seu corpo, porque até os alimentos te contaminam. E quando sair de casa, ore para receber a proteção de Deus, para que você possa ir e voltar em segurança. E ore pelos seus parentes também. Então Paulo mesmo dizia, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Temos que orar. Você não faz ideia, essa conjectura, esse poder, o acesso que nós temos a Deus, nem os anjos caídos têm. Então você ora para Deus, pede a Deus. Ele, se vós sendo os maus, sabe dar bons presentes a teus filhos, que dirá Deus? Então você pede para Deus, ele faz. Muitas vezes ele corta essa cilada do diabo. Às vezes era para você morrer aquele dia, Deus corta. Então ore para Deus. Não duvide da oração. Não duvide da oração. Você não está enxergando. Por exemplo, você ora para Jesus, minha vida está uma porcaria. Você não sabe se após aquela oração Jesus afastou aquela cobra carniceira de você. Você não sabe se depois daquela oração o seu carro deu problema para você vender, porque Jesus quer te livrar daquela nhaca. Você não sabe. Você não sabe como a gente sempre pisa no pé de Jesus. Orei, não me ajudou. Aí passa 6 meses, nossa, velho. Jesus me livrou de um problema que eu não sabia. E eu meti a língua. É sempre assim. Comigo é assim. Se eu tô falando pra você, é a minha experiência.
Porque é sempre assim, a gente mete o língua em Jesus. Pô, eu tô orando, tá piorando a situação. Você não sabe como ele trabalha. Aí passa 6, fica lá reclamando. Quanto mais eu oro, mais a sobração aparece. Né? O que dizem? Aí passa 6 meses. Nossa, ele me livrou de um problema. Não acredito. Então foi por isso que tal coisa aconteceu. Tá entendendo? Nunca duvide de uma oração. Nunca duvide. Eu só estou aqui, você só conhece Humberto Voltz aqui, porque a minha avó orou por mim por 20 anos. A minha avó orou por mim. Se minha avó não tivesse orado por mim, eu não estaria nem vivo. Nunca duvide de uma oração. Você só está me assistindo porque a intervenção da minha avó, pela oração que ela fazia por mim, todos os dias, fez com que eu me tornasse cristão, fez com que eu me revelasse, eu me entendesse o mundo. Porque senão você nunca me conheceria. Tá entendendo? Então nunca duvide de uma oração. Espero que você tenha entendido esse vídeo. A propósito, então assim, existem esses objetos na sua casa, mas tudo isso, magia negra, alta magia negra, você pode quebrar esses encantamentos com oração. Não é clamando por justiça, não é clamando por batalhas, mas Deus trabalha na luz, não nas trevas, pelo amor de Deus. Então você ora pedindo intervenção para que as trevas não adentrem na sua casa. Peça por proteção espiritual, você o terá. Confie em Jesus Cristo, não duvide dele. Bom, e se você duvida de Jesus Cristo, peça a ele para que ele prove a sua existência e você o convencerá, tá? Porque ele, sendo o bom pastor, sabe. Então, para quem é ateu, duvida de Jesus, é muito simples. Faça um desafio com Jesus para que ele revele na sua vida. Vamos ver se ele não vai revelar. Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.